Vamos fazer esse laço lindo. Esse laço aqui foi feito em crochê. Eu tenho um outro também que eu fiz em tricô e você pode ou não usar essas pontas no seu laço. Ele é feito com uma fivela e olha só como ele fica lindo. Ele pode ser um laço para cabelo, como você pode usar para outra coisa. Eu fiz esse com um fio de linha, mas depois eu usei aqui um fio de lã que eu vou ensinar para vocês. Você pode usar assim também, sem uma ponta. Tem gente que não gosta de um laço muito escandaloso, mas ele é bem bonitinho, gente. Ele fica bem lindo no cabelo. Eu acho que é um trabalho que vai deixar você super arrumadinha. E é uma coisa que você pode fazer tanto para você, como você pode fazer de presente, como você pode começar a vender, gente, porque é muito bonitinho. Aqui eu usei uma fivela grande para fazer até um rabo de cavalo, tá? Mas você pode usar uma fivelinha menor e pode fazer também o laço menor. Então, aqui, olha, eu usei para esse laço que vocês viram, né, no cabelo da Fátima, eu usei um fio de linha. E olha só como ele fica super bem feitinho atrás, tá, gente? Porque o acabamento faz parte do trabalho. Você tem que fazer um acabamento super bem feito, principalmente se você for fazer para vender, tá? Ele não é um laço demorado, ele é um laço até que rápido de fazer. Ele ficou grande, eu usei esse fio aqui, ele ficou maior do que eu pensava, porque esse tex é um tex mais grosso. É um tex de 700 e pouco fio. Então, quanto mais grosso o fio, maior vai ficar o seu laço. Aí eu usei esse fio aqui, gente, que é aquele hobby. É um fio de acrílico da Círculo. Foi o mesmo que eu fiz esse vestidinho. Falei, vou fazer uma experiência e ver como é que vai ficar, tá? Eu acho que vai ficar bonito também, só que ele vai ficar menor que esse primeiro que eu fiz. Mas eu vou fazer aqui com vocês e nós vamos fazer aqui um laço bem lindo. Eu usei a minha agulha número 4 e eu vou fazer um número de correntinhas suficiente para cobrir a fivela. Então, eu vou fazer dobrado, né? Eu vou fazer um pedaço e vou ver se cobriu a fivela, e aí eu vou fazer o número de correntinhas que for necessário. Aqui, olha, eu meço a fivela para ver se dobrado ele vai cobrir todo o espaço da fivela, tá? Então, vai depender muito do tamanho da fivela que você tiver. Você pode fazer também com elástico, né? Com elástico de cabelo, né? Mas eu acho que para esse tipo de laço, a fivela deixa ele mais no lugarzinho que a gente quer. O rabo, né? Um rabo de cavalo, você vai ter que fazer ele, não vai poder ver como é que ele tá e tudo mais. Então, eu acho que isso daqui é mais prático se você fizer numa fivela, tá? A primeira carreira, gente, vai ser de ponto baixo. Não vai ter segredo nenhum que vai ser a primeira carreira de ponto baixo. A primeira e a segunda carreira são de pontos baixos. Depois a gente vai fazer uma carreira de ponto alto e na outra carreira a gente vai fazer esse trabalho que deixa ele em relevo, que fica tão bonito, tá? Vou fazer devagarzinho. A primeira carreira é ponto baixo, normal, nada de novidade, tá? Você coloca em todas as correntinhas, fica dois, aí você puxa e fica um só. É só isso, a primeira carreira e a segunda carreira também vai ser ponto baixo, normal.
Eu aproveito, sempre dou uma medida, né, logo no começo, porque se tiver que desmanchar, são só 2 carreiras. Faz uma trancinha e a próxima carreira também é ponto baixo. Aqui como ficou lindo. Agora aqui no final a gente faz 2 trancinhas e começa a fazer uma carreira de ponto alto. O ponto alto, você vai dar uma laçada e vai ficar 3, depois fica 2 e depois fica um. Quem faz os vestidos sabe que a gente trabalha a saia dos vestidos todas em ponto alto. Então, essa carreira toda é em ponto alto, sem grandes mistérios, tá? É só uma carreira de ponto alto. Aqui fica bem bonito em ponto alto. Agora você vai fazer 2 trancinhas e vai fazer agora esse relevo que é o ponto que é bem bonito. O que que você vai fazer? Você vai contar 3 correntinhas e vai colocar na terceira correntinha e vai fazer um ponto alto na terceira correntinha. Faz o ponto alto. Agora, você vai pegar, você vai fazer um ponto, meio ponto alto, mas você vai pegar essa trancinha anterior ao ponto que você acabou de fazer. Aonde você, no lugar onde você não fez, na verdade, né? Porque você contou 3, então, na verdade, você pulou um e foi na seguinte. Então, você vai pegar na trancinha de baixo, anterior a esse ponto que você acabou de fazer. Agora, você vai fazer, todos vão ser assim, você vai fazer, vai contar, vai pular um e vai fazer na terceira correntinha. Aí, você vai puxar, vai fazer o ponto alto normal. Quando você vai fazer o meio ponto alto, você vai voltar e vai pegar na trancinha anterior ao ponto que você acabou de fazer. Tá vendo? Ali no meio, o meinho que você deixou. Você, como você pulou um, você já vai saber que é sempre anterior àquela que você acabou de fazer. É o meio. Então, quando você olhar o ponto, você vai ver que tem um sim e um não em relevo, tá? É porque você vai pegar sempre na trancinha anterior, tá? Agora você vai contar, você vai pular um e vai pular, vai pegar a terceira, tá vendo? Tem a que você acabou de fazer, aí tem a do lado, você vai pegar na terceira. Aí vai ficar um ponto aberto, tá vendo? Que tem um meio que tá faltando. Você vai pegar na trancinha lá, na trancinha anterior, né? Na parte de comprida, anterior ao ponto que você acabou de fazer. E você vai fazer o meio ponto alto, não vai ser o ponto alto, é meio ponto alto. Você vai puxar os 3 de uma vez, olha. Ele fica meio esquisito no começo, mas depois você vai ver que ele vai dar o efeito bem bonito. Você vai na terceira de novo, faz o ponto alto. Depois você vai voltar na trancinha anterior embaixo, no anterior ao ponto que você acabou de fazer. Então, seria no lugar onde você deixou um vazio. Aí é meio ponto alto, tá, gente? Você vai pegar os 3. Porque como eu tô fazendo devagar, a minha agulha não está me obedecendo na velocidade que eu queria. Mas é isso, olha, é um ponto alto. Aí, você vai fazer de novo, ó, nesse de baixo. Aí, você vai pegar na parte da frente, você vai pegar pela frente e vai fazer um meio ponto alto. É só isso que você vai fazer a carreira inteira. Ele vai ficar estranho de um lado, mas o relevo vai ficar do outro lado. Então, é como se você estivesse fazendo o avesso do ponto.
Aqui, como a gente vai costurar, né, a gente vai fechar, a gente não tem que se preocupar tanto com o finalzinho do nosso trabalho. Normalmente, a gente tem que colocar, para dar certo, ficar bonitinho, a gente tem que colocar um número de correntinhas, número ímpar. Mas aqui não vai ter problema, porque a gente vai costurar. O importante é você fazer a última carreira, você fazer ainda meio ponto baixo. Então, você fez aqui o ponto alto, aí você vai pegar a alcinha, vai fazer o meio ponto alto e ainda você vai fazer mais um meio ponto alto no finalzinho para a sua carreira dar certo. Senão, ele vai começar a ficar com menos pontos desse lado e vai ficar muito estranho, mesmo para você costurar. Olha, ele já ficou todo bonitinho, todo retinho, tá vendo? Agora a gente vai fazer para a gente finalizar essa carreira. Olha só como ele fica, gente. Ele fica todo por igual, ó. Ele fica de um lado, ele parece, de um lado ele é o avesso, e do outro lado é o direito. O lado direito é o lado onde a gente tem esse relevo aqui, olha. Esse é o lado direito certinho, tá? Agora, a gente vai fazer, depois de fazer esse trabalho, você vai fazer 2 carreiras de ponto baixo, para ele parecer mais, ele vai aparecer o relevo dele quando você faz as carreiras de ponto baixo. Então, ele é basicamente isso, 2 carreiras de ponto baixo, aí você vai fazer uma carreira de ponto alto, a outra carreira fazendo esse trabalho, para ele ficar em relevo, e depois você vai fazer mais 2 carreiras de ponto baixo, para ele dar esse destaque todo no ponto. Aqui, a gente faz essas 2 carreiras e depois começa o trabalho tudo de novo, tá? Então, a gente vai fazer, são sempre 2 carreiras de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, a próxima carreira a gente faz o relevo, depois são 2 carreiras de ponto baixo de novo. Se você quisesse fazer um laço só com essa espessura, ficaria maravilhoso também, olha, você pode, aí você costuraria e faria um laço e deixaria ele só com esse detalhe aqui, que também ficaria super bonito. E aí você faria as pontas mais fininhas. Talvez você fizesse uma carreira só de ponto baixo para não ficar uma coisa muito comprida. Você vê que eu fiz as pontas, eu fiz só com esse tanto. Eu fiz só uma vez o detalhe do desenho. Eu não fiz 2 vezes como eu fiz no laço. Aqui, agora que eu já fiz as 2 carreiras de ponto baixo, eu volto a fazer uma carreira de ponto alto. Aí depois eu faço outra carreira fazendo o relevo. Quando eu acabo o relevo, mais 2 carreiras de ponto baixo. É só esse o ponto, ele não tem segredo nenhum. Eu tô fazendo essa carreira também sem ser na câmera rápida, para vocês memorizarem se vocês precisarem, tá? Porque isso aqui a gente vai ter que fazer algumas vezes para não esquecer. Inclusive, se você quiser fazer amostras dos pontos que você aprende e escrever ao lado, faz uma amostra, coloca num caderno ou numa pasta e você escreve o que foi que você fez, porque muitas vezes a gente não consegue olhar, só de olhar o que a gente fez, a gente não consegue imaginar se era ponto baixo, se era ponto alto, se pulava um, se não pulava. Então, às vezes, a gente tem que escrever para não esquecer, porque a gente acaba esquecendo, tá? A gente deixa de fazer e acaba esquecendo. Então, eu fiz essa carreira aqui também devagar, para vocês
quem não pegou pode conseguir, talvez conseguir pegar. Agora aqui, eu vou ter que fazer agora as 2 carreiras de ponto baixo para ter finalmente o meu desenho prontinho para montar o meu laço. Então, eu fiz um laço assim, um tanto gordinho, tá, gente? Porque o bonito do laço é ele ser largo, porque se ele for um laço muito estreitinho, ele talvez não fique tão bonito, tão vistoso, tá? Mas foi assim que eu fiz e vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. E agora pronto, olha, ele já acabou, é um laço, ele já tá pronto e agora é só fechar, vamos costurar para fazer o lacinho. Aqui então é simples, porque eu só vou fechar, vou costurar, fazer uma costura normal, não é nenhuma costura especial, nenhum lugar especial. Eu só vou realmente fechar, vou deixar a parte do avesso para dentro e costurar essa parte mais bonitinha para o lado de fora. Pronto, ele tá fechadinho. E agora nós vamos só marcar ele aqui o meio. A gente marca com o próprio fio, só para apertar ele um pouquinho. E olha só como ele é lindo esse ponto, gente, fica muito bonito. A gente vai apertar ele aqui no meio, só vou apertar para ver onde é o meio. E agora eu vou fazer as 2 pontinhas e vou montar o laço aqui com vocês. Isso aqui é só para fazer uma marcação, tá, no meio, para depois eu acabo soltando esse fio que eu acabei de colocar. É só para marcar o meio, para eu não ter que ficar com as 2 mãos apertando o laço e também colocando a fivela, tá? Aqui ele tá só, ó, no meinho, bonitinho, depois a gente vai fazer um outro acabamento no centro também. Aqui, agora eu vou fazer as 2 tiras e aí eu vou voltar com vocês para mostrar como é que foi que eu prendi a nosso laço nessa fivela. Ó, gente, ficou muito lindo. Aqui eu já fiz os 2 pedaços, eu fiz só um trabalho, né, eu só fiz uma carreira só com esse trabalho, não fiz 2 carreiras como eu fiz no laço, porque as pontas, gente, sempre são um pouco menor, né, um pouco mais estreitas do que o laço. Não normalmente, né, normalmente quando a gente usa uma fita, a gente faz o laço e deixa a ponta, mas aqui no caso do crochê e do tricô, não tem necessidade deles serem exatamente do mesmo tamanho. E esse laço, gente, é aquele laço que a gente monta, é um laço que a gente vai costurar isso aqui na parte de trás do nosso laço, para ele ficar bem bonito. Ele não é um laço que a gente consegue dar um nó e apertar, porque é muito grosso, fica muito grosso, por causa até do tipo de ponto. Mas não tem muito jeito, tá? A gente arremata, junta as 2 partes ali e a gente vai costurar ele no nosso laço. Ele vai ficar perfeito, tá? Porque ele vai ficar bem bonitinho. Você vai ajeitar ali, ó, no meio, vai virar. Você pode ver que ele não fica bem retinho, você sempre costura um pouco, ó, um pouco levantadinho, como se fosse um U, porque para ele ficar um pouco aberto, para ele não ficar literalmente todo fechadinho, tá? Se você quiser costurar mais fechado, você costura reto e ele fica um laço fechado e vai abrir naturalmente no cabelo, né, da pessoa. Mas se você quiser, você pode costurar as 2 pontinhas que ele fica mais fechado. Aqui eu só vou ó, fechar, fazer um pontinho mesmo para não soltar. Eu vou pregar ele aqui e depois eu vou prender ele todo na minha fivela.
Aquele arremata, arremata e olha só, ficou perfeitinho, ficou bem bonitinho. Agora a gente vai pegar nossa fivela. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, tirar esse meinho que a gente fez, porque a gente não vai precisar dele, e nós vamos colocar com enforca-gato, gente, porque vai ficar super preso, não vai soltar, muito melhor que o próprio fio, para não ter costura, para não sair do lugar. Porque mesmo apertando, ele vai andar um pouco dentro da fivela. Mas, gente, não tem problema, porque ele vai cobrir a fivela. Então, ajeitei aqui, bem ajeitadinho. Tô tirando só os restinhos que eu deixei aqui no meio. A gente vai passar um enforca-gato e vai passar a nossa fivela aqui. Essa parte, olha, de trás da fivela, tá vendo? Olha, você põe do lado que você acha que a pessoa vai prender, né? Geralmente do lado esquerdo. Aí você vai passar seu enforca-gato, vai prender com bastante força, vai apertar bem e vai cortar essa parte comprida aí do enforca-gato, porque a gente vai fazer um acabamento agora para ficar em cima desse enforca-gato, esconder ele e ficar bonitinho também de ver. A pessoa vê que você fez um acabamento super bonito no seu laço. A gente aperta bem, depois corta e agora a gente vai fazer para esse acabamento, para ele não ficar muito grosso no meio, porque não precisa. A gente só vai fazer correntinhas. A gente vai fazer o número de correntinhas suficiente para dar a volta no miolo do laço e depois só vai do outro lado para ficar igual, como a gente só fez uma carreira, para ficar igualzinho na hora que você colocar no seu laço, você vai fazer um ponto baixíssimo e só, não vai fazer mais nada e vai costurar atrás do seu laço. A quantidade de correntinhas que você vai fazer vai depender do quanto você fez o seu laço, qual é o tamanho que você fez, qual é a linha que você usou, para você poder fechar. O importante é ele fechar bem apertadinho ali atrás, para também não sair do lugar. Aqui eu fiz um pontinho diferente, porque era mais grosso, mas aqui a gente vai fazer só correntinha, não vai ter segredo nenhum, e eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu vou fazendo a correntinha, gente, e vou medindo no miolo do laço. O importante é vocês medirem, porque os laços não são do mesmo tamanho. Então, você vai fazer o número de correntinhas e vai depois medindo no seu laço, para ficar exatamente bem em volta dele e meio apertadinho mesmo, tá? Porque a ideia é que ele fique bem justo, como se fosse ele que estivesse apertando o miolo do laço. Ó, eu faço e viro lá atrás para ver se eles vão se aproximar, se eu vou conseguir costurar, tá vendo? Se sobrou muito, eu tiro um pouquinho, porque eu quero que fique bem justinho. Então, aqui eu já terminei, mas ele vai ficar com uma trancinha de um lado e não vai ter a trancinha do outro. Então, eu faço a voltinha e faço só um ponto baixíssimo, porque na hora que eu olho, eu vejo duas trancinhas. Então, vai ficar bem bonitinho o acabamento. Olha como ele ficou bem bonitinho. E agora a gente só vai costurar no nosso laço. Você vira, né, sua fivela, você vai usar a agulha e você vai esconder essa parte do enforca-gato que ficou aparecendo. Aqui é mais um trabalho de paciência do que propriamente habilidade, porque ele vai acabar se escondendo assim que você começar a passar de um lado para o outro, ele acaba escondendo.
Pronto, tá pronto o seu laço. Olha só que lindo que ele ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, não é difícil de fazer. E você pode aprender diferentes tipos de ponto para fazer esse tipo de trabalho. Ele também vai ficar lindo numa tiara. Eu ainda vou fazer numa tiara para ver como é que vai ficar. Eu vou ver se eu já compro uma tiara com almofadinha, assim, mais altinha, para fazer esse ponto que eu achei que realmente ficou muito bonito. Qualquer dúvida, vocês me chamam.